O Abril Verde é o mês de conscientização da doença de Parkinson. Aproximadamente 1% da população mundial com idade acima de 55 anos tem a doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a estimativa é de que mais de 200 mil pessoas convivam com ela. Os casos da doença devem dobrar até 2050, num total de 25 milhões de pacientes em todo o mundo, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Pequim, na China, e publicado numa revista britânica recentemente. O Parkinson é uma doença neurodegenerativa que causa tremores, lentidão dos movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio e também alterações na fala e na escrita. E cerca de 5 a 10% dos pacientes podem ter a forma precoce, ou seja, antes dos 55 anos de idade. E eu vou listar aqui algumas figuras públicas que têm a doença. O senador Eduardo Suplicy recebeu o diagnóstico em 2022 e fez um tratamento convencional aliado ao uso de cannabis. A jornalista Renata Capucci também foi diagnosticada em 2022 com apenas 45 anos. E o ator canadense-americano Michael J. Fox, que ficou conhecido pelo filme De Volta para o Futuro, descobriu a doença super cedo, quando ele tinha apenas 29 anos, e se tornou um dos grandes defensores das pesquisas sobre a doença e acabou se aposentando em 2020 pelo agravamento dela. Vamos entender um pouco melhor sobre esse cenário do Parkinson no Brasil e como que é cuidar de um paciente nessa condição? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde. Um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral de uma forma simples e clara. No YouTube você pode se inscrever aqui no canal @Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast na plataforma da sua preferência. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Eu vou contar um pouco da história do Erival Daré, que tem 68 anos e é casado há 38 anos com a Cleide, de 65. Na verdade, essa história é sobre ela, que foi diagnosticada com Parkinson com apenas 45 anos, depois de passar por vários médicos e exames. Não é a faixa etária mais comum, mas pode acontecer com alguns pacientes, como eu falei lá na abertura do episódio. Os primeiros sintomas levaram de 2 a 3 anos para começarem a aparecer. Leves tremores na mão esquerda e dificuldade para andar. Até a perda de olfato, alguns anos antes, também já era um indício da doença, mesmo sem eles saberem na época. Do diagnóstico até o tratamento é uma longa caminhada cheia de desafios, inclusive a aceitação do paciente faz parte disso. No começo foi desesperador para a família porque a Cleide estava no auge da carreira de professora e também mãe de 3 filhos pequenos. Ela demorou quase 2 anos para aceitar que precisava da reabilitação. Então, na verdade, foram praticamente 5 anos até o diagnóstico correto e o início do tratamento. E nessa época ela conseguiu se aposentar para se dedicar às terapias. Nesses 20 anos, o cuidado da Cleide precisa ser multidisciplinar. Hoje, os sintomas de tremor, rigidez de movimentos, lentidão, de desequilíbrio, entre outros, estão presentes, mas controlados através de medicação e das terapias coadjuvantes. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, atividades físicas e sociais. Toda essa equipe envolvida que o Erival falou é da Associação Brasil Parkinson, uma entidade sem fins lucrativos que oferece todo o apoio de atividades para a reabilitação de pacientes e apoio aos familiares. Mais para frente, a gente vai entender um pouco melhor sobre o trabalho da associação. E para que todo esse suporte aconteça, o Erival acabou se tornando o cuidador principal da Cleide, especialmente na fase de ajustes da medicação.
muito dos sintomas que aparecem ao longo desse período de flutuação, ela realmente necessita de cuidados e de atenção de uma pessoa ao lado, principalmente com o cuidado das quedas, que é o que propicia um machucado, uma lesão muito mais grave, muito mais dolorida. O Erival me contou que o filho caçula é o único que ainda mora com eles, ele é fisioterapeuta e isso acaba gerando ainda mais empatia pela condição da mãe. E isso traz um tratamento, uma atenção diferenciada, uma orientação para a mãe, a exigência que ela pratique sempre uma atividade física, conduz a esse momento de avanço, né, da doença em função da idade, dos anos transcorridos, mas também o auxílio no próprio tratamento e na intenção de poder melhorar a qualidade de vida dela. Cuidar de quem cuida. Você já deve ter ouvido falar essa frase alguma vez, ou se não ouviu, vai entender a importância dela agora. Quando alguém fica doente e precisa de um cuidador, seja só por algum tempo ou praticamente pela vida toda, essa pessoa que cuida também precisa de suporte, principalmente psicológico. E foi o que aconteceu com o Erival. Vejo que muitos dos pacientes que lá estão têm um cuidador profissional com conhecimentos que um esposo, um companheiro, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã não tem. Quando a Cleide precisar ter um cuidador profissional, nós vamos ter que buscar esse apoio. Quero ainda destacar o apoio psicológico que esses cuidadores tiveram da ABP, através da doutora Ana Cristina, que formou um grupo de apoio aos cuidadores, que muito ajuda a nós, cuidadores parentes, a entender essa missão. Depois da gente ouvir a história do Erival Daré, a nossa conversa nesse episódio é com a fisioterapeuta Érica Tardelli, especialista em neurologia, mestre e pesquisadora da USP e também presidente da Associação Brasil Parkinson. Doutora Érica, muito obrigada aí por aceitar o convite para a gente falar aí sobre esse assunto hoje. Oi, Carol, eu que agradeço pela oportunidade. Legal, doutora. Bom, a história do Erival é super interessante, né? Porque a mulher dele foi diagnosticada cedo, né? Eu citei até alguns exemplos aí na abertura, e não é o mais comum, mas pode acontecer em pacientes mais jovens, né? O que é exatamente a doença de Parkinson, né? Eu fiz uma abertura ali curta, né? Só para dar uma ideia, para a gente explicar um pouquinho melhor quais são os sintomas iniciais e os sintomas que vão ocorrendo ao longo do tempo, né? Carol, então é muito interessante porque hoje sabe-se que a doença de Parkinson, ela não começa no diagnóstico. Pode parecer contraditório, mas quando o paciente recebe o diagnóstico de doença de Parkinson, diagnóstico motor, que a gente chama daquelas alterações que você citou no começo, essa doença, Carol, começou pelo menos 10 a 15 anos antes. Essa doença vem de uma forma lenta, com sintomas que nós chamamos de prodrômicos, que vêm antes do diagnóstico clínico, essencialmente. Então, o paciente muitas vezes tem algumas combinações de sintomas que são comuns a outras doenças, como, por exemplo, a constipação intestinal, que é o intestino preso, alterações do sono, alteração do olfato, o paciente sente menos cheiro, e isso não chama a atenção, né? O que chama a atenção, que os pacientes mais procuram, é a lentidão de movimento, que é o principal sintoma. Na verdade, se fala muito que o Parkinson é a doença do tremor, mas 20% dos pacientes não têm tremor. Então, na verdade, para fazer o diagnóstico, né, baseado em guias americanos e europeus,
é através da bradicinesia, da lentidão do movimento, mais um sintoma, que pode ser o tremor, pode ser a rigidez. Então, o paciente ele tem tempo grande que o sistema nervoso vem resolvendo aí essa situação, compensando essa perda neuronal, ele vai perdendo neurônios numa região que a gente chama de substância negra. Ele perde os neurônios que produzem a dopamina. Hoje em dia está muito na moda falar em dopamina, né? Que é o hormônio do prazer, do bem-estar, junto com outros neurotransmissores. Pois bem, no Parkinson, os pacientes perdem esses neurônios dopaminérgicos que produzem a dopamina e desenvolvem uma série de sintomas que você começou a exemplificar, que não são sintomas motores, né, Carol? Também sintomas que a gente chama de não motores, como eu falei, que podem vir até antes do diagnóstico e perduram depois, né? Então, o paciente tem constipação, o paciente pode ter, como você disse, alteração da fala e da deglutição, o paciente começa a engasgar, muitas vezes o primeiro sintoma é engasgar com líquido, mas a gente acha que é normal, é uma tossinha, só dei uma engasgadinha, né? Então, o paciente, muitas vezes, quando tem o diagnóstico confirmado, essa doença começou muito tempo antes. E hoje em dia fala-se que no diagnóstico o paciente já perdeu 70% das células dopaminérgicas. Então, o paciente já perdeu muitas células quando ele tem o diagnóstico. Imagine pensar que os pacientes vão viver com essa doença muitos anos. Então, as complicações são muitas, né? Como a gente falou, que envolvem questões motoras, cognitivas, afetivas, né? Então, é uma síndrome, digamos assim, porque você tem uma complexidade de sintomas muito grande. Então, por isso, os pacientes precisam, quanto antes receberem o diagnóstico, para que a gente possa intervir na evolução da doença. Hoje sabe-se que o exercício físico aeróbico, então é a caminhada, é a corrida, é a natação, aquele exercício que aumenta a frequência cardíaca, que você fica vermelhinho. Esse exercício ele pode retardar a velocidade de evolução da doença. A evolução, infelizmente, é inexorável, ela virá, ainda não existe nada, nenhum remédio que possa impedir a evolução, mas é possível, com o exercício aeróbico, retardar a velocidade. Então, o paciente, quando chega para nós com muito tempo já de doença, ele perdeu uma janela grande terapêutica que ele poderia ter sido apresentado ao exercício aeróbico de forma adequada, com uma quantidade, uma prescrição adequada. O paciente precisa fazer pelo menos 150 minutos por semana, né, numa frequência cardíaca X de reserva, que a gente faz o cálculo, mas basicamente não é nada muito difícil, é praticar uma atividade física aeróbica de uma forma regular. Isso faz com que ele possa diminuir a velocidade de evolução. A nossa luta é que para as pessoas terem conhecimento que sintomas como depressão, sintomas como intestino preso, diminuição de olfato, alteração do sono, podem ser sintomas que precedem a doença. Além de eu ter alguns desses, eu começo a arrastar um pouco o pé, o meu braço fica mais duro, mais rígido, procuro ortopedista, não melhora. Então, juntando tudo isso, facilita para o médico neurologista fazer o diagnóstico, se a população tiver essas informações. A nossa instituição, a Associação Brasil Parkinson, tem e-book disponível para a população no site com todos esses sintomas. Não é para alarmar ninguém, nem achar que todo mundo que tem intestino preso e tem depressão vai ter Parkinson. Mas isso pode ajudar a construir um diagnóstico mais precoce, mais cedo possível, para o paciente ter a chance de começar o exercício
e diminuir a velocidade de evolução da doença. Perfeito. Não, super importante esses sintomas que você listou. E aí, diante disso, doutora, então significa que hoje esse diagnóstico ele ainda tem sido tardio, é isso? Aqui no Brasil? Mente para os pacientes que não possuem tremor, eles levam de 3 a 5 anos, em alguns casos, para receber o diagnóstico, principalmente se eles forem mais jovens, né? Como é o caso que a gente vai conversar, né? Da paciente que foi diagnosticada com 45 anos, então foge da idade que a gente espera, que é com mais de 55, mais de 60 anos. E se não tiver tremor, para receber o diagnóstico pode levar muitos anos. Ele acha que é algo ortopédico, acha que é algo reumatológico, então passa de médico em médico. Nós já recebemos casos de pacientes que fizeram cirurgias na mão, no braço, por conta da dificuldade de movimento, e na verdade não era nada ortopédico, e sim neurológico, devido à doença de Parkinson. Então, acho que a primeira desmistificação que a gente precisa com a população é que o Parkinson não é a doença do tremor. Tremor é o sintoma mais evidente, né? Ver tremendo e falar, deve ser Parkinson, mas tem muitos pacientes, né, que não vão tremer. Então, esse não pode ser ainda, né, levado como principal sintoma, como precisa ter tremor para ser Parkinson, isso não é verdade. Certo. E esse diagnóstico, como que ele é feito? É um diagnóstico clínico? A gente tem algum exame que detecta, né, a partir aí desses outros sintomas que você listou, que são antes, inclusive, dos tremores, ou às vezes sem a presença de tremores, né? Então, Carol, o diagnóstico é clínico, essencialmente clínico, é o exame do neurologista e precisa ser neurologista especialista em distúrbios do movimento para fazer esse diagnóstico. Alguns neurologistas mais bem treinados conseguem fazer, até geriatras, mas o especialista na doença de Parkinson é o neurologista que fez, depois da neurologia, distúrbios do movimento. Então, para a pessoa ser bem atendida, bem cuidada, o ideal é que procure especialista em distúrbios do movimento. Mas, atualmente, o diagnóstico é essencialmente clínico. O que existe de imagem disponível é para confirmar ou refutar o diagnóstico se tiver alguma outra causa no cérebro que justifique essas alterações, mas é essencialmente clínico. No ano passado, você até citou o Michael J. Fox, que tem uma fundação fortíssima em pesquisa, eles publicaram já o primeiro artigo falando sobre a possibilidade de um diagnóstico através de marcadores no sangue. Mas isso é uma pesquisa, uma publicação, e que para ir para o mercado e realmente ser algo que a gente possa ir ao laboratório e fazer, isso ainda está bem distante. Então, o ideal é a pessoa realmente procurar um neurologista. E, doutora, tem alguma causa específica da doença de Parkinson? Isso tem a ver com alguma questão genética? Não sei se a gente tem essa resposta. Geralmente, os casos precoces da doença, né, o Parkinson mais jovem, que foge daquela idade padrão, a gente desconfia de uma questão genética, né? Mas não necessariamente. O fato é, a causa da doença de Parkinson, na maior parte dos casos, é uma combinação de fatores genéticos e ambientais, né? Então, o que a gente tem observado, e as pesquisas têm mostrado cada vez mais, é que você mesma disse, o aumento do número de casos, o que os pesquisadores têm visto, aumentar muito o número de novos casos diagnosticados. Então, o que a gente tem lido nas pesquisas é que existem já alguns agentes externos que podem ser relacionados à doença. Então, essas causas ambientais podem ser, por exemplo, o uso de pesticidas, em especial o uso do paraquat, que atualmente, se não me falha a memória, está proibido no Brasil, mas por muito tempo foi usado na nossa lavoura e no mundo todo.
Uma outra substância também relacionada, e publicação muito recente agora, é da substância que se chama tricloroetileno. Ela é utilizada, Carol, para descafeinar café, para lavar roupas a seco. É uma substância que está no nosso dia a dia. E mesmo a poluição do ar. Então, uma combinação desses agentes com uma predisposição genética é a causa da doença de Parkinson, que a gente chama idiopática, que de fato não existe uma causa definida, mas sim uma combinação. A gente ouve falar tanto hoje, né, doutora, de doenças relacionadas a esses fatores ambientais, né, que você falou de pesticida, também da poluição do ar, né? Assim, a poluição do ar a gente associa muito com questões respiratórias, mas também está ligado a essas outras doenças neurológicas, enfim, né? A gente está num mundo que hoje a gente está exposto a muitas coisas, a muitos fatores negativos mesmo, né, para o nosso organismo. É difícil, né? E tem pessoas que trabalham, às vezes, diretamente com isso, então é ainda mais desafiador, né? Mas a boa notícia é que, assim, apesar da doença não ter cura, ela tem um tratamento. Se esse diagnóstico vier cedo, existe um bom prognóstico, né? O caso da Cleide aí acho que mostra isso, né? 20 anos aí de doença que ela vem conseguindo, né, fazer essa reabilitação e ter uma qualidade de vida. Qual que é o papel dessa reabilitação? Como é que isso funciona no dia a dia do paciente? É importante, Carol, dizer, né, retomar que nenhum tratamento vai retardar, né, ou parar a evolução, que a gente consegue diminuir essa velocidade. Mas ainda assim, a gente costuma dizer que nenhum paciente é igual ao outro. Então, a Cleide, obviamente, é super dedicada à reabilitação, às terapias complementares, a toda a equipe multidisciplinar. Isso faz uma diferença substancial. Mas ainda assim, hoje a gente estuda os fenótipos, as diferenças de apresentação de uma mesma doença. Parkinson, para mim, é de um jeito, para você de outro, e assim por diante. Então, acho que é importante, porque muitos pacientes se culpam muito de se dedicarem, de fazerem tudo, e ainda assim a doença evoluir, porque de fato, infelizmente, ela vai evoluir, né? Mas o que a gente precisa e o que a gente pode fazer, né, para segurar, então, o controle dos sintomas e a velocidade de evolução? É uma equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa de um educador físico no começo e muitas vezes até as fases mais avançadas da doença, ele está presente, distribuindo essa questão da parte aeróbica, do quanto o paciente consegue fazer, do quanto ele pode elevar essa frequência cardíaca aos níveis necessários para conseguir essa diminuição de velocidade de evolução. O fisioterapeuta tem um papel central desde o início, fazendo primeiro uma avaliação detalhada, porque como você falou também no início, alterações de equilíbrio, alterações posturais. Essas alterações que a gente chama axiais, do equilíbrio, da postura, elas não respondem bem à medicação que eles tomam para o Parkinson. A medicação melhora muitos sintomas, mas o equilíbrio é refratário ao uso da medicação. Então, desde o início é importante a avaliação do equilíbrio desse paciente e um acompanhamento, não necessariamente ele precise da fisioterapia inicialmente. E olha que eu sou fisioterapeuta, mas eu preciso dizer que no início, quando o paciente está bem, eu libero para ele fazer só a educação física, o ping-pong, o box, adaptado para Parkinson, com pessoas especializadas. Então, a gente consegue manejar isso com outras atividades. A partir do momento que a doença evolui e que ele possui algumas queixas do seu dia a dia, de atividades que ele não está conseguindo fazer, comecei com dificuldade de virar na cama, comecei com dificuldade para andar, estou arrastando o pé para levantar da cadeira, para entrar e sair do carro. Aí a equipe entra de uma forma mais efetiva, com fisioterapia, com terapia ocupacional. Então, aqui na nossa instituição, a gente tem uma avaliação inicial para ter uma linha de base de comparação. A fonoaudiologia faz uma avaliação inicial a todos os pacientes, independente de terem uma queixa ou não.
para você conseguir avaliar ao longo do tempo como está sendo a evolução da doença. Isso é importante, que as pessoas tenham um basal, uma linha de base para saber e acompanhar como a evolução está indo. Então, inicialmente, recebi o diagnóstico, faça uma boa avaliação com profissionais que sejam especializados e a partir daí ele vai te direcionar para o que você precisa fazer. Se já é a reabilitação realmente, porque existem alguns sintomas importantes, ou se você pode começar com outras atividades. Legal, mas basicamente dá para entender que está tudo ligado ao movimento, né? Essa coisa de... As pessoas às vezes têm um pouco essa ideia de eu fui diagnosticado com uma doença, eu não posso fazer atividade, eu tenho restrição e pelo contrário, né? É super recomendado. Na verdade, Carol, é preconceito dos pacientes e de colegas que não são especialistas, de acharem que o paciente com Parkinson não pode ter funcional. Isso é um erro, ele deve ter. A gente começou falando que o exercício aeróbico é o principal exercício para frear a velocidade de evolução, então é fundamental o educador físico, né? Mas, em alguns momentos, isso não é suficiente. O paciente pode ter alterações de marcha, Carol, que a gente chama de congelamento, de freezing na marcha, que o paciente fica bloqueado, ele realmente não consegue andar, e ele precisa de estratégias, ele precisa aprender a sair daquilo. A família precisa aprender como ajudar, porque se puxa o paciente cai. Então, aí a equipe precisa entrar de uma forma mais efetiva. Mas é importante dizer que não espere os sintomas se exacerbarem para você procurar. Faça uma avaliação, veja como está e o que você pode fazer, até muitas vezes sozinho. O profissional te orienta e você vai fazendo sozinho e depois é reavaliado. Não é só motor, é também de sintomas não motores. Então, paciente, como a gente falou lá, dopamina é um hormônio do prazer. Ele é liberado quando você usa um entorpecente, por exemplo, né? Que te dá aquela sensação de bem-estar. É dopamina. Então, o paciente que tem menos dopamina, ele tem menos prazer nas atividades que ele tinha antes. Então, a mesma coisa que o meu pai, que o meu irmão, que a minha esposa gostava de fazer e ficava super feliz com aquilo, já não tem mais tanto prazer. É importante que o familiar saiba disso, entenda isso, que não é má vontade, que não é químico. Existe uma alteração química onde os pacientes apresentam depressão, podem apresentar apatia, podem ter uma alteração da cognição social, eu sou menos capaz de identificar a reação do outro pela análise da face. Então, muitas vezes os familiares falam, parece que ele não está se importando com a minha preocupação, com o meu desespero. Na verdade, ele tem uma diminuição da capacidade de perceber isso através da análise da face, que é cognição social. Então, são várias questões associadas que precisam ser trabalhadas com psicoterapia, com apoio ao cuidador. Então, na nossa instituição, nós temos grupo de apoio para eles, com psicoterapeuta junto, com troca de informações entre eles, para que eles possam ajudar o paciente de verdade, entenderem e ajudarem da melhor forma. A família toda é envolvida, né? Uma pessoa que tem um familiar com uma doença neurodegenerativa, a gente costuma dizer que adoece junto muitas vezes. A gente tem muitos casos de cuidadores ou de familiares, né, que falecem antes do paciente. Tamanho estresse, não se cuida, não faz mais o check-up anual, porque só está cuidando da pessoa com Parkinson e acaba tendo um problema cardíaco, enfim. Então, é importante cuidar do paciente e cuidar de quem cuida. Verdade, totalmente, né, doutora? Tem tudo a ver. Aliás, eu ia até te perguntar mesmo do trabalho da associação, mas assim, como é que hoje a gente tem esse cenário? O SUS, ele oferece, né, esse atendimento multidisciplinar, essa abrangência, ela talvez não atenda todo mundo, né? Assim, eu acho que, como é que é esse papel da associação
nessa ponte junto com esse paciente para ele conseguir ter acesso, informação de qualidade e acesso real aos tratamentos. A Associação Brasil Parkinson, Carol, é pioneira na América Latina, não é só no Brasil, né? É a primeira instituição e a maior ainda da América Latina. Então, a associação tem essa missão de preencher esse espaço que, infelizmente, não é suprido pelo Estado, e a gente sabe a dificuldade que são muitas doenças, são muitas necessidades, é uma população muito grande no nosso país. Então, essas instituições, como a nossa do Parkinson e de tantas outras doenças, elas reúnem profissionais especializados no mesmo local. Então, o paciente chega aqui e consegue ser atendido por diversas especialidades. A gente tem mais de 20 atividades aqui. Então, o paciente não precisa ficar indo, vou um dia no fisioterapeuta, um dia no médico, um dia... A gente tem médico especialista aqui, distúrbios do movimento, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutricionista, mindfulness, né, que é um tipo de meditação, e várias outras atividades, como dança, tango, atividades que a gente tem visto, que tem evidência científica, né? Não são atividades que o paciente vai fazer por fazer, existe objetivo, é uma prática realmente baseada em evidência, né? Então, é importante que os pacientes procurem em São Paulo e no Brasil, entidades que tenham essa finalidade de oferecer o tratamento multidisciplinar. A associação é a pioneira, mas depois dela tem diversas pelo Brasil e com profissionais especialistas, onde o paciente pode procurar e vai ser acolhido. Ótimo. E esse paciente, ele praticamente tem que seguir esses tratamentos, né? Esse tratamento multidisciplinar, assim, todos os dias. É importante essas atividades, não sei se as mesmas todos os dias, mas já que abrange muitas questões, né? De, como a gente estava falando, cognitiva, de fala, de movimento, de tudo. Emocional, exatamente, também. Tudo isso precisa ser pensado diariamente, doutora? Então, Carol, as recomendações internacionais, e é isso que a gente segue, a gente orienta o paciente, por exemplo, o fortalecimento muscular precisa ser feito 3 vezes por semana. Então, aqui na associação, a gente oferece o fortalecimento muscular com a educadora física 3 vezes por semana. Precisa fazer o treino de equilíbrio pelo menos 2 vezes por semana. Então, faz já na fisioterapia e complementa, por exemplo, o treino de equilíbrio, uma outra atividade como o ping-pong Parkinson. Então, ele é orientado à frequência do que ele tem que fazer, do que é importante. Então, na avaliação, a gente vai identificar isso de acordo com a queixa dele. Ele não precisa vir todos os dias necessariamente. Mas dentro do que a gente identifica, existem critérios. Então, se o paciente pontua na escala de depressão acima do score tal, ele é direcionado para psicoterapia, né? E assim por diante. Então, existem critérios para encaixar esse paciente, enquadrá-lo, atividades, e também de acordo com aquilo que ele quer fazer. Eu posso até propor que para ele seja interessante fazer a dança sênior ou o tango, mas não é do perfil do paciente, não é o que ele gosta de fazer. Então, a gente respeita e oferece outras atividades, por isso tantas. Porque, de verdade, Carol, ele vai ter que fazer o resto da vida, como todos nós. Todos nós precisamos fazer exercício. Mas parece que tem peso extra quando você fala que se trata de uma doença que eu tenho que ir lá me tratar. Na verdade, você vem para fazer uma reabilitação. Exercício, como todo mundo vai à academia, tem gente que vai 7 vezes por semana, mas muitas vezes tem estigma relacionado a essa questão, né? Então, essas diferentes modalidades, elas vêm para realmente que o paciente possa se engajar. E o atendimento grupo, Carol, tem ajudado muitos pacientes, e é uma parte do meu doutorado, porque os pacientes grupo sentem senso de pertencimento e frequentam com mais assiduidade do que eu sair da minha casa e frequentar uma atividade sozinha, onde eu não conheço ninguém, ou tô só eu e a terapeuta, né? Muitas vezes
dentro do grupo a gente tem visto que esses laços, eles fortalecem o autocuidado, o autogerenciamento da doença, né? Comenta, o outro fala, olha, você tá assim, você tá, né? Ele se compara com o outro. Então, existem muitos benefícios do convívio social entre os pacientes, não se isolar em casa, não se esconder. Muitas pessoas demoram por muito tempo para admitir a doença, porque ainda tem muito preconceito, né, com a doença de Parkinson. E a gente precisa e agradece você pela oportunidade, porque apesar da doença ter sido descrita em 1817, ainda é muito desconhecida da população, com um dado agravante. Ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, ela só perde para a doença de Alzheimer. No entanto, é a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo. Então, é a doença que mais cresce no mundo. A gente precisa olhar com políticas públicas, com questionamentos sobre essas questões realmente de poluentes, de solventes, de pesticidas, e pressionar o poder público para que nos ajude a gerenciar isso e, de verdade, diminuir o número de novos casos. Fora do país, existem publicações de grandes especialistas falando de pandemia de Parkinson, porque tem aumentado muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. Sim, isso que você falou da parte psicológica, né, tem tudo a ver com a saúde social, que é um termo que está se falando demais, né, doutora, dessa importância da interação social, desse convívio do paciente, para ele ter essa troca, né, de experiências, de compartilhamento, mudança de ambiente, né, para ele não ficar só aqui dentro de casa, naquele mesmo... Realmente é super necessário, e esse trabalho que vocês fazem também na associação é super importante. Ele é um trabalho que ele é ofertado de uma forma particular, como rede privada, esse paciente precisa ter um plano de saúde, como que funciona essa dinâmica do tratamento? A Associação Brasil Parkinson é uma instituição sem fins lucrativos que vive essencialmente de doações. Então, o paciente ele se associa, ele preenche uma ficha, se torna associado e ele contribui, Carol, com aquilo que ele pode. Ele faz uma entrevista social com a assistente social e lá a assistente social vai dizer a ele o quanto a instituição está necessitando, um valor que a instituição tem para manter a estrutura, os profissionais, mas ele também vai dizer o quanto daquilo ele pode contribuir ou não. Nós temos pacientes que contribuem com volumes muito substanciais e pacientes em condição de rua, né? Então, pacientes que moram em abrigo e frequentam a associação. Nós temos todos os níveis sociais. Então, nós não temos nenhuma ajuda do poder público, nós temos algumas ajudas para manutenção da sede, mas efetivamente o nosso dia a dia, todos esses profissionais e uma sede de 700 metros quadrados, ela é mantida exclusivamente pela doação de quem frequenta e de quem se sensibiliza à causa. Perfeito. Doutora Érica, te agradeço demais aí pelas informações. Acho que deu para aprender muita coisa aí sobre a doença de Parkinson, sobre essa conscientização, seja para quem está passando por isso ou quem está cuidando, que a gente falou um pouco sobre isso aqui também. Né? A gente teve o caso do Erival aí, que também é super importante a gente ter o depoimento, né, de um familiar que dá essa assistência, né? E a gente, no Brasil, a gente tem muito uma visão mais ao contrário, da mulher sendo a cuidadora, né, muitas vezes, dos pacientes homens, enfim, e é muito legal a gente poder ter esse olhar também de companheiros, né, que estão ali do lado, pessoas que realmente estão ali junto e que também precisam ser cuidadas, como você falou aqui durante a nossa conversa, né. Eu espero que tenha ajudado aí muita gente a entender um pouco melhor sobre essa doença aí que é tão prevalente no Brasil, né. A gente agradece muito, Carol, pela oportunidade de lembrar as pessoas sobre diminuir o estigma em relação à doença, de se cuidar, de procurar ajuda e de que as instituições possam receber um olhar do poder público com mais empatia para o serviço que a gente tem prestado
e que possam também ajudar nesse suporte aos pacientes. Legal, doutora, obrigada. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe, segue também o canal no YouTube e no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Aproveita para conferir os episódios anteriores também, tá bom? Até o próximo!